Quinta-feira, 9 de Abril, estamos aqui para mais um tema do dia na redação do 00. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com o Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, e hoje vamos analisar o empate do Braga frente ao Real Betis, a primeira mão dos quartos da Liga Europa. Luís, bom dia. Antes de mais, começo por te perguntar, pelo que foi visto nos 90 minutos, se este resultado acaba por ser justo ou por se adequar. Bom dia, Diogo. Diria que acaba por ser um resultado ajustado. Acho que a haver um vencedor poderia ser o Braga, porque foi uma equipa que teve mais bola e que mandou mais na segunda parte. Sobretudo depois do empate, notou-se claramente que o Betis estava mais confortável com o resultado do que propriamente o Braga. Mas se formos olhar para as grandes oportunidades, eu diria que houve uma primeira parte em que, apesar do gol madrugador do Braga, o Betis foi melhor. Expôs muito mais a defensiva do Braga e criou algumas oportunidades. O Braga a conseguir, portanto, o Betis a fazer uma pressão muito alta, muito forte. O Braga a conseguir sair muitas vezes em triangulações, mas depois a não conseguir acelerar o jogo e a permitir que o Betis sempre se posicionasse. As poucas vezes que o conseguiu acelerar, creio que teve mais a ver com as subidas de Vítor Gomes. Gabriel Martínez recebeu a bola muitas vezes atrás, mais atrás do que era suposto, para depois acelerar. Tinha muitos metros pela frente e nunca conseguiu lidar muito bem com o Ruibal. Mas não deixou de ser um Braga a criar e quer no final da primeira parte, quer na segunda parte, parece-me que é um Braga que é superior perante um Betis que, com a mudança que faz ao intervalo, a saída do Amrabat, é um Betis que passa a estar muito mais na expectativa. Percebeu que não tinha pulmão para estar a segunda parte toda a fazer o que fez na primeira parte, ou seja, a cair em cima, 5, 6 homens a pressionar alto, e por isso resguardou-se mais. Com Antony, quis também ter mais espaço para poder transitar. Acaba por ser uma transição com a Abde que consegue chegar ao penalti, ao golo, e a partir daí ficou confortável. Sinto que o que faltou ao Braga foi, acima de tudo, uma maior capacidade para ferir. Já se sabe, o Braga não tem um ponta de lança matador, tem um Paulo Vítor que é super útil para a equipa em termos associativos, mas depois precisa que sejam outros a concretizar. Ricardo Horta teve muito pouco momento para essa finalização e não havia Zalazar. Portanto, sobrou Grilic, que jogou mais recuado. E o Braga também não teve sorte com a gestão do jogo, na medida em que teve várias lesões e teve que lidar com isso. Luís, no cômputo geral existiram várias exibições que merecem destaque, não só pela positiva, mas também pela negativa. Eu pergunto então quais é que foram os melhores em campo, mas também os piores. Sim, aqui focando mais na questão Braga, ou no lado Braga, eu diria que o melhor da primeira parte é o Ornicek, o que também traduz o que eu estava a dizer em relação às dificuldades que o Braga teve e à capacidade que o Betis teve também de criar oportunidades. O Ornicek tem uma defesa soberba, uma saída numa diagonal do Abde e ele fecha muito bem. Aliás, foi o nosso destaque na reportagem desta manhã, a forma coesa, fria, que o Ornicek uma vez mais ia mostrar que é um dos maiores talentos, não apenas do Braga, mas também do futebol português atualmente, mostrou na baliza do Braga. Mas depois, pela segunda parte e pelo cômputo geral, pelo somatório exibicional, eu diria que Grilic foi melhor em campo, faz um jogo em toda a linha. Eu há pouco estava a dizer que sentia que o Braga precisava de um Grilic mais próximo da área, mas sobretudo porque Moutinho não é propriamente um jogador de finalização, um jogador do último passe. O Grilic tem essa agressividade, marca o golo, um golo soberbo, e tem depois na segunda parte um remate perigoso à entrada da área, mas a equipa precisava de mais Grilic ali naquela zona, mas o que ele fez muito bem, deu uma serenidade imensa ao meio-campo do Braga, melhorou muito também na segunda parte nesse capítulo, perante um Betis que já não foi tão impressionante também, e por isso eu diria que o Grilic foi o melhor em campo. Depois, do outro lado, acho que é altamente injusto apontar a Gorbi o mal deste empate. Obviamente ele fica ligado e é um erro que depois também a experiência vai fazendo com que os jogadores deixem de o cometer. Às vezes não, às vezes há jogadores trintões que fazem também este tipo de erro. Gorbi efetivamente esteve mal no lance que deu origem ao empate,
mas fez um belíssimo jogo também. Há uma evolução muito grande no Gorby nos últimos tempos, com bola. Obviamente já sabemos que o Gorby, como recuperador de bolas, é uma das suas imagens de marca, mas a qualidade que ele apresenta com bola é notável e acho que jogar ao lado de professores como o Grealish e João Moutinho ajuda bastante. Senti que a equipa precisava mais vezes de Vítor Gomes na frente. Teve missões defensivas e isso impossibilitou de ir mais vezes à frente, porque quando Vítor Gomes conseguia ir à frente, conseguia a tal agressividade que outros não conseguiram. O Ricardo Horta foi muito anulado por parte do Betis, mas ainda assim eu não consigo dizer que alguém tenha jogado mal na equipa do Braga. Acho que houve alguns lapsos na primeira parte, em termos posicionais de Niakate. Houve algumas precipitações de Lagerbielke que depois corrigiu muito bem na segunda parte. E o próprio RMB também teve um ou outro lapso. Lembro-me a primeira vez que o Anthony pega na bola no meio campo contrário, passou por RMB como se fosse manteiga, e isso depois também deixou de acontecer. Portanto, foi uma exibição globalmente positiva, sem ser uma exibição estrondosa, mas é um jogo que ainda está longe de ter acabado e garantidamente também falaremos sobre isso. Luís, ao longo do jogo o Braga também sofreu com lesões. Diego Rodrigues teve que abandonar o relvado depois de ter sofrido uma entrada do Amrabat. Niakate lesionou-se sozinho, também teve saído do terreno de jogo. Eu pergunto-te se estes dois casos acabam por ser preocupantes para o Braga. E ainda Ricardo Horta, que também sai com queixas. O primeiro caso do Diego Rodrigues, aqui a grande questão era o que devia logo ter feito o Carlos Vicente no final do jogo, ou no final do jogo não, naquele momento, optou por João Moutinho porque estava a ganhar garantidamente. Se tivesse que ser mais agressivo, teria provavelmente metido primeiro Fran Navarro, repetido um bocadinho a fórmula de Moreira de Cónegos, com Fran Navarro e depois com Paulo Vítor mais recuado a fazer o papel que estava a ser Diego Rodrigues, que normalmente é de Zalazar. Eu acho que essa alteração deu algumas coisas à equipa. João Moutinho, naquele jogo curto, deu imenso à equipa, mas depois faltou efetividade e se calhar um Braga mais objetivo, mais pragmático, menos vistoso, poderia ter tido outro desfecho. Sinto que depois houve aqui... O jogo se calhar estava a pedir uma saída de Moutinho, mas obviamente percebo que não é fácil, seria até indelicado fazer isso a João Moutinho, a menos que ele o pedisse. E depois vêm outros problemas. Portanto, vem o problema de Ricardo Horta, houve ali um impasse com o Dogeles primeiro ia entrar, depois não ia, depois entrou mesmo. E no fim, diria que a pior notícia, com a lesão do Niakate, que pela forma como ele sai de campo, acho que é para não contar com ele para Sevilha, o que é uma péssima notícia, numa defesa que não é propriamente muito sólida, mas que tem sido, nos tempos mais recentes, os últimos 3, 4 anos, se calhar, a versão mais sólida da defesa do Braga, mas sempre um bocadinho por arames. Estou-me a lembrar ainda recentemente do jogo contra o Porto, em que há uma necessidade de uma alteração e imediatamente o jogo vira. E acho que é algo a lamentar, mas Carlos Vicente encontrará soluções garantidamente. 90 minutos já foram disputados, ainda falta mais uma mão desta eliminatória e para fechar este tema do dia vamos olhar para o jogo em Sevilha. O Braga deixou boas indicações neste jogo em casa. O que é que precisa ser feito em Sevilha para passar o Betis? Desde logo até Sevilha há um jogo para cada equipa e o Braga recebe o Aroca. Em condições normais poder-se dizer que era um jogo acessível. Atenção a este Aroca, está a melhorar bastante. Recentemente fez bons resultados, ainda na última semana ganhou ao Estoril por 3-2 e não é a melhor altura para defrontar o Aroca, ainda que obviamente seja um jogo que o Braga vai querer ganhar, até porque o Braga tem proximamente também um jogo frente ao Famalicão e por isso não pode baixar a guarda. Ainda assim tem alguma margem e eu acredito que Carlos Vicente vai rodar porque vai priorizar o jogo em Sevilha. Por seu lado, o Betis vai a Pamplona jogar contra o Osasuna, um jogo complicado. O Betis também está aqui numa luta apertada com o Celta pelo 5º lugar, que é um lugar que dá acesso à Liga Europa em condições normais na prova espanhola, mas também não esquecendo que
estas equipas estão a quatro jogos de conseguirem um acesso à Liga dos Campeões, por via de ganharem a Liga Europa, que obviamente acredito que seja muito mais interessante ganhar a Liga Europa do que propriamente esse acesso à Liga dos Campeões, mas é um bónus espetacular para qualquer uma delas. E por isso, nesta altura, há aqui muitas dúvidas do que priorizar. Já falámos sobre isso também recentemente. E neste caso, eu acho que o Braga tem um bocadinho mais margem, por ser um jogo em casa, para poder gerir a equipa e poupar alguns jogadores para Sevilha. Mas a minha grande questão é mesmo se há ou não o Zalazar. Ontem, no final do jogo, o Carlos Vicens falou sobre isso, falou sobre uma gestão que tem que fazer com o jogador. Parece-me que vai haver Zalazar. A questão é para quanto tempo? Se para 30, se para 60, se para o jogo todo. É um jogo com potencial também para ter prolongamento e por isso tudo isso conta. Mas Zalazar acho que é um jogador que, para dar uma maior firmeza a este Braga, para lidar com o ambiente, é um jogador mais talhado, portanto tem aquele sangue latino que faz muita diferença. Não é no Benito Villamarín, mas o La Cartuja também é um bom ambiente a favor do Betis. Fez também um ótimo ambiente frente ao Panathinaikos e não tenho dúvidas que aqui ainda vai estar em maior efervescência, porque afinal está aí próxima, porque o Betis precisa de ganhar. Portanto, não vai ser fácil lidar com isso, mas também acho que o Braga é uma equipa suficientemente experiente. Eu salvo erro, são 24 presenças europeias do Braga na sua história, sendo que 18 delas são nos últimos 22 anos, é mais ou menos assim. E isto aqui é sintomático deste traquejo. Frente a um Betis, também tem tido esse traquejo com Pellegrini, vai na quinta presença europeia seguida. Portanto, vai ser um jogo realmente incerto. Acho que o Braga vai sofrer mais do que sofreu neste jogo, mas acho que vai saber melhor sofrer nesse jogo, saber lidar com os momentos de perigo do Betis. Há Antony, há Abde, como se viu uma vez mais neste jogo. Esperemos que ainda não haja Lo Celso, que já há mais de 2 meses que está lesionado. E Isco também. Isco vem de uma paragem desde agosto, nunca estará em condições, e mesmo que já possa estar apto, não será para fazer muitos minutos. Mas não é uma má altura para defrontar este Betis. O Betis ganhou um dos últimos 9 jogos e por isso não está num bom momento e garantidamente olhará muito mais a nível interno do que o Braga nesta altura precisa de olhar. Portanto, vai ser um jogo muito interessante de seguir e que tu vais poder acompanhar in loco, vais ser um dos nossos repórteres em Sevilha. É isso mesmo, veremos o que este segunda mão no La Cartuja nos reserva. Obrigado, Luís, obrigado a todos que nos assistiram. Esta quinta-feira há mais um episódio do Destino Saudável, o podcast nostálgico do 00, e ainda um novo episódio do Mundo Fantasy, onde perspectivamos a jornada 29 da Primeira Liga. Como sempre, fique connosco, fique com o 00.